Oi, boa noite. Meu nome é Ania, minha matrícula é 171701. Boa noite, eu sou o Rafael e a minha matrícula é 172132. Eu sou a Ellen Veiga dos Santos, 170-318. Eu sou o Henrique, minha matrícula é 170308. Eu sou a Julia Guiar e minha matrícula é 172392. O nosso podcast, então, ele vai ter o tema do acesso à justiça, apresentado no livro por Capelletti e Garte. Para eles, o acesso à justiça ela vai ser determinada a partir de duas finalidades básicas do sistema jurídico, que vão ser os indivíduos poderem reivindicar seus direitos e terem conhecimento deles, ou resolver os seus litígios. A indagação tratada por nós é quais seriam as formas mais justas desse acesso à justiça e equitativo. O acesso não é apenas um direito social fundamental, mas sim também um ponto central da modernidade processualística. Então, a gente vai ter um parâmetro das três ondas que serão percorridas diante do podcast. A primeira onda, os autores irão tratar sobre uma assistência jurídica gratuita para a população mais vulnerável. Essa onda vai apresentar métodos que proporcionam soluções para esses indivíduos que não conseguem custear esses processos. A segunda onda vai ser centrada na tutela dos interesses coletivos e difusos. Os autores entendem que existe uma profunda reflexão sobre os conceitos tradicionais do processo civil que antes eram tratados como o processo somente entre duas partes, não levando em considerações interesses coletivos, enquanto a terceira onda vai se concentrar em reformas estruturais desse sistema de justiça. Essa fase ela não busca descartar os avanços das duas primeiras ondas, mas sim utilizar essas duas ondas como possibilidades de diversas para melhorar o acesso. Ela vai trazer, então, um novo enfoque ao acesso à justiça, tendo uma preocupação na representação efetiva dos interesses que antes não eram representados ou eram mal representados. Bom, eu vou falar de uma das vertentes da primeira onda de acesso à justiça, que é a falta de conhecimento da população mais pobre sobre o mundo jurídico, que até mesmo por ele ser constantemente elitizado, essas informações acabam não chegando a esse povo. E eles muitas vezes desconhecem que esse acesso à justiça é um direito fundamental assegurado pela nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, no inciso 35. E a gente pode ver no dia a dia a exemplificação desse artigo nas instituições públicas como a Defensoria Pública, por exemplo. Na Defensoria Pública mesmo no Brasil, em 2024, contava com 2.565 comarcas regularmente instaladas, porém, somente 1.315 delas contavam com atendimento efetivo de defensores públicos, o que representa 51,3% do total. Então, existe uma carência de defensores e principalmente em regiões que já são afetadas por essa população vulnerável, como o Norte e o Nordeste. Outro exemplo de instituição que a gente tem é aqui na nossa universidade mesmo, com o EMAGE, que ele presta assistência gratuita para a população, porém, como já foi mencionado anteriormente, essa informação dificilmente chega nos mais necessitados. Para além dessa questão das custas judiciais e do acesso à informação, a demora dos processos é um dos maiores empecilhos ao acesso à justiça. Não é um problema restrito ao Brasil, ele existe há muito tempo, em diversos lugares. A Magna Carta de 1215, por exemplo, ela já trazia a proibição dos processos prolongados, certo? Então, isso já era um problema desde aquela época. O sistema judiciário brasileiro, por exemplo, definiu como meta nacional para o judiciário, agora para o ano de 2025, o julgamento de uma quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em todos os segmentos. Só que eles não definiram como que seria feito, quais medidas seriam tomadas para que se alcançasse essa meta. Bom, a quantidade excessiva de processos que tramitam no sistema judiciário
é a principal causa dessa morosidade, certo? O relatório de Justiça em Números de 2024, ele aponta para 83,8 milhões de processos que estavam em tramitação no Brasil no ano de 2023. A duração média deles era de 4 anos e 3 meses para processos pendentes e 2 anos e 7 meses para processos baixados. Essa demora ela resulta em altas custas judiciais para as partes, o que aumenta a desigualdade, porque quem é menos favorecido vai acabar desistindo do seu processo ou então vai acabar aceitando algum acordo que não é favorável para ele. E esse é um problema que tende a aumentar se não forem tomadas algumas medidas para mitigar essa situação. Bom, além dessas questões já trazidas pelos meus colegas sobre a primeira onda, eu queria finalizar essa parte falando sobre a representatividade jurídica, né, das pessoas pobres, que é falada no livro. Bom, de acordo com o Acesso à Justiça do Capelletti, a gente pode dividir as formas de resolver esse problema em 2 questões. A primeira seria individual, que é a partir do sistema Juridicare, que tem a intenção de dar o acesso à justiça às pessoas pobres de forma igualitária e equânime. E também, numa questão mais social, de comunidade, a gente tem também os escritórios de vizinhança, que vão promover essa informação à comunidade pobre, do acesso que eles têm à justiça, como também juntar os problemas dessa comunidade para um possível processo, para fomentar o acesso à justiça das comunidades carentes das pessoas pobres. Entretanto, por mais que isso tenha evoluído demais, a questão do acesso à justiça das pessoas pobres, a primeira onda não conseguiu solucionar outros problemas, como, por exemplo, o acesso da classe média à justiça e também a primeira onda acabou negligenciando, né, os interesses difusos. E é por isso, então, que a segunda onda ela vai trazer esses interesses difusos, que antes não eram o enfoque dessas normas de procedimento e nem da atuação desses juízes, que não tinham esse enfoque na primeira onda. Porém, existem alguns avanços tratados tanto por Capelletti quanto pelo Gart no livro, como a legitimação ativa, as reformas legislativas e importantes decisões dos tribunais que promoveram esses indivíduos para que pudessem ser ouvidos e representados de forma jurídica. Também a proteção desses interesses tornou necessária a transformação do papel do juiz como conceitos básicos também, como a citação e o direito de ser ouvido. Apesar de haver esses avanços, ainda continua persistindo alguns obstáculos. Um exemplo é o ordenamento jurídico brasileiro, que contempla alguns instrumentos, como a ação civil pública e o mandato de segurança coletivo, porém, em uso desses instrumentos, desses mecanismos, ainda enfrenta uma morosidade nessa lentidão no processo e uma resistência institucional. Acredito que um exemplo da importância da representatividade para interesses, a representação para interesses coletivos e difusos seria o caso que nós tivemos no Brasil em 2019 do derramamento de petróleo, né, que atingiu a costa. Apesar dos esforços, as origens dessas manchas de óleo não foram identificadas, os autores escaparam impunes, ou seja, se tivesse havido uma representação efetiva, isso não teria acontecido, nós teríamos conseguido acessar a justiça, de fato. E bem, os autores trataram na terceira onda, complementando a primeira e a segunda, de fazer umas reformas nos procedimentos judiciais. Ela é tratada de forma ampla, não que seja hierarquicamente melhor do que a segunda ou a primeira, mas ela complementa. Então, os dois autores eles propõem de criar métodos alternativos, que seriam quais? Seriam os procedimentos de mediação entre os indivíduos, de forma individual ou coletivamente.
Eu trouxe alguns exemplos, tanto para todas as ondas já citadas, e a Defensoria Pública ela se enquadraria muito bem na primeira onda, por tratar de interesses individuais. O outro exemplo seria o Ministério Público para os interesses coletivos na segunda onda. E na terceira onda, por último já citado, seria um exemplo, o Código Civil de 2015, que ele valorizou a conciliação. Então, a reflexão que os autores trouxeram para o nosso podcast seria que o acesso à justiça ele não está somente focado nos processos judiciais, mas sim em um acesso de forma estrutural, com defensorias, conciliações, investimentos econômicos. E eu acho que seria isso, né? Tem algum complemento de alguém? Não, acredito que é isso. Não, acredito que é isso. Então, Conseguiu? uma boa noite. Obrigada. Obrigada, boa Obrigado. noite. Boa noite, professora. Tchau. Tchau.